Olá pessoal, para a nossa primeira aula de nosso curso de Linguagens e Redação aqui no Espaço Conexões, eu faço a vocês um convite às linguagens. É muito importante que a gente tenha consciência do conceito de texto para que a gente possa interpretar melhor os textos e aí, por consequência, também produzir melhores textos. Nesse sentido, a gente fala hoje sobre o texto verbal e o texto não verbal. Para provocar a gente, a partir de um poema, a gente trouxe exatamente Manuel de Barros. Manuel de Barros diz exatamente o seguinte: o olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. Se de início esse texto parece um pouco complexo, se de início a gente olha e diz assim, eu não entendo o que é que o poeta quer dizer, porque há alguns que dizem que interpretar poesia é algo muito difícil. Eu não acredito nisso não, tá? Não é difícil quando a gente deixa que o texto olhe para a gente. Quando a gente não só olha para o texto, mas deixa o texto dialogar com a gente. Vejamos, por exemplo, neste primeiro verso, o olho vê, a gente pode falar da razão. A gente pode ter a sensação de que, quando eu olho para algo, eu reconheço algo, eu vejo algo. É o processo racional, é o primeiro contato da gente com a outra coisa, com os textos, com a existência de maneira geral. No segundo verso, a lembrança revê, a gente pode falar de reconhecimento. Muitas vezes o conhecimento, o conteúdo está ali perto da gente há tanto tempo e a gente não se deu conta disso. Quando o eu lírico do poeta diz a lembrança revê, a gente pode interpretar isso aí como rever, ver duas vezes. Primeiro olha e depois olha com cuidado, observa. Por isso que o poeta brinca com rever. Além dessa possibilidade de a gente entender ver duas vezes, a gente pode pensar também que o poeta quer dizer a gente que há sim um reconhecimento. Se pela primeira vez eu olhei para o conteúdo de maneira sem dar a ele tanto cuidado, tanta atenção, quando eu revejo, eu vejo com mais cuidado, aí o conhecimento está mais perto de mim. Isso pode acontecer, por exemplo, na redação, né? E o próximo verso, terceiro verso, e a imaginação transver. O que será que o poeta sugere com o verbo transver? Transver é ver além. E esse ver além lembra a gente exatamente um dos princípios da compreensão dos textos literários, dos textos subjetivos. A gente pode discutir aqui em transver a ideia da conotação, a ideia da polissemia. Quando eu digo que eu transvejo algo, eu vejo além desse algo, é que eu saio do ambiente da denotação e entro no ambiente da conotação. Isso é principal elemento para a gente entender os textos subjetivos, artísticos, e não é tão difícil. Lembre-se de que o trabalho com essa conotação, o trabalho com a subjetividade da linguagem não é exclusividade da poesia, não é exclusividade da literatura, da arte. No cotidiano a gente usa um bocado de subjetividade. Faz o seguinte, começa a prestar atenção aos textos que você utiliza, por exemplo, no WhatsApp, nas mensagens do WhatsApp. Analisa de maneira crítica e observa se não há um monte de metáfora ali, um monte de polissemia, um monte de conotação naquelas mensagens que você está mandando, enviando para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu namorado, para a sua namorada, para o seu pai, para a sua mãe, para quem quer que seja. Tá? Dando continuidade a esse processo de interpretação de texto, a gente analisou agora um texto verbal, a gente pode passar a textos não verbais. Esse texto não verbal que está aí, que vocês veem, a gente percebe que é um cara, essa coisa de ter o Guaraná Antártica na cabeça, essa coisa dele ser translúcido, transparente, dá a gente a sensação de que refresca quem toma o Guaraná Antártica, se refresca. E no seguinte, a gente vê a mulher também aí transparente com o Guaraná Antártica não mais na cabeça, mas agora no peito. Eu quero chamar atenção para alguns detalhes para a gente entender aqui.
esses dois textos. O primeiro detalhe é que do homem só aparece a cabeça, da mulher só aparece a parte aqui dos seios. Me parece que a mulher não tem cabeça. Me parece que a ideia que subjaz aqui aos dois textos, a ideia que não está explícita, e a gente está transvendo os dois textos, a ideia que não está explícita é aquela ideia equivocadíssima de que o homem age pela razão e a mulher age pela emoção. Por isso que na figura masculina o Guaraná Antártica aparece na cabeça e na figura feminina o Guaraná Antártica aparece no coração. A gente consegue perceber isso quando a gente consegue transver o que está explícito. Ler os implícitos é muito importante para a prova do Enem, para qualquer outro vestibular, inclusive para a gente compreender as questões da prova de linguagens, mas também da prova de matemática, da prova de humanas e todas as provas. O importante é que a gente saiba ler, que a gente compreenda o processo que está ao nosso redor, ok? Bom, dando continuidade a essa discussão, a esse contato entre nós aqui, a partir dessa primeira aula, a gente pode pegar este parágrafo do texto chamado Falar de Improviso, está aqui destacado o parágrafo, vamos ler juntos. Falar de improviso não é inventar informação. Quem pensa que falar de improviso é chegar diante de um grupo e apenas aproveitar a circunstância como fonte de inspiração para descobrir o que vai dizer, está a um passo da irresponsabilidade. Essa atitude ingênua pode pôr em risco a imagem e a reputação de quem se apresenta em público. Portanto, falar de improviso, ao contrário do que algumas pessoas supõem, significa falar sem se preparar de maneira conveniente para expor um assunto. Vamos analisar esse parágrafo. Se a gente tem a noção de tópico frasal, se a gente tem noção de que da estrutura do parágrafo, a gente percebe que esta primeira informação, falar de improviso não é inventar informação, é exatamente o tópico frasal, é a ideia central do parágrafo. A partir dessa ideia central, o parágrafo todo irá se desenvolver. Percebam que tudo que será dito depois vai ser dito a partir da ideia que este primeiro período aqui traz para a gente. Observem que quem pensa que falar de improviso é chegar diante de um grupo e apenas aproveitar a circunstância como fonte de inspiração para descobrir o que vai dizer, está a um passo da irresponsabilidade, é um desenvolvimento do que é apresentado no primeiro período. No segundo período, essa atitude ingênua pode pôr em risco a imagem e a reputação de quem se apresenta em público, também é uma espécie de desenvolvimento. Ou seja, um parágrafo padrão é um parágrafo que apresenta uma ideia inicial, ideia central, ponto, e há o desenvolvimento dessa ideia e não é obrigatório que sempre apareça a conclusão, mas um parágrafo bem escrito, um parágrafo padrão, apresenta um fechamento. Vejamos se esse parágrafo também tem esse fechamento, essa conclusão. Portanto, falar de improviso, ao contrário do que algumas pessoas supõem, significa falar sem se preparar de maneira conveniente para expor um assunto. Este parágrafo é exatamente o que a gente pode chamar de parágrafo padrão. Foi apresentado um tópico frasal, uma ideia central. Essa ideia foi desenvolvida em 2 períodos e ela foi concluída no próprio parágrafo. Se a gente pensa dessa forma, nessa estrutura de parágrafo padrão, a gente pode ter mais facilidades para escrever a redação da gente. Talvez escrever se torne mais fácil quando a gente se conscientiza dessa estrutura do parágrafo. Eu tenho certeza de que você vai conseguir tomar como referência esse parágrafo padrão e vai, a partir de agora, produzir excelentes textos. O tema da redação que nós propomos hoje em nossa primeira aula é exatamente este que vocês veem aqui: o incentivo à prática do esporte como forma de inclusão social no Brasil. Eu proponho que a gente, para discutir esse tema, pense em outra área do conhecimento, por exemplo, nas Olimpíadas. Este ano, por exemplo, é um ano de Olimpíada. A gente pode ir exatamente à Grécia Antiga
a gente pode ir à história dos Jogos Olímpicos na Grécia e, a partir de lá, refletir sobre a importância social que havia naqueles Jogos. Não era apenas uma questão de trabalho com o físico, trabalho com o corpo, com a saúde. Havia um posicionamento político, social ali com os Jogos Olímpicos. É esse posicionamento que é distribuído lá no processo da Grécia Antiga, que a gente pode ver em História da Arte, que a gente pode trazer e atualizar para discutir na redação de agora. Para tanto, a gente pode analisar, por exemplo, o Discóbulo de Miron. Olhando para essa escultura, a gente percebe exatamente a importância que os gregos davam à força, a importância que os gregos davam exatamente para essa ideia do movimento do corpo como processo de construção de um grandíssimo atleta. Esse Discóbulo de Miron é uma grande representação visual da importância que o corpo tinha, mas eu quero sair desse elemento físico, corpóreo, e quero que a gente pense no social, visto que o tema fala de que o esporte é forma de inclusão social no Brasil. Para isso, a gente colocou um texto aqui que traz para a gente um momento importante do time do Santos Futebol Clube, e a passagem de Pelé exatamente por Benim. E quando Pelé, diz a história, quando Pelé passou por lá, o Santos passou por lá, houve exatamente a suspensão de uma guerra em decorrência da presença do grande jogador Pelé, do fenômeno Pelé. Há um jornalista que está lançando, acho que este ano, um livro em que ele diz que na verdade não foi bem assim. O capitão utilizou exatamente a passagem de Pelé para poder usar como estratégia para desmontar a reação do grupo opositor. Observe então que a gente tem a ideia de que o futebol pode ser pensado como um processo de entretenimento, pode ser pensado como um processo de busca de saúde, mas pode ser pensado também como estratégia social política. Se eu começo a observar o futebol não como aquele espaço onde eu tenho ali o amor, a paixão por um time, mas eu começo a pensar que o futebol representa sim um aglomerado social, representa sim um posicionamento que eu exijo do outro, eu acho que eu começo a relacionar melhor aí tudo que eu tenho de conhecimento de mundo com aquela exigência do Enem, aquela competência que exige que eu faça relação com outra área do conhecimento. Claro que aqui eu estou dando apenas uma sugestão, fazendo um breve comentário. Venha para nosso curso que nós iremos discutir pessoalmente como trabalhar melhor essa outra área do conhecimento e como você irá distribuir aí seus conhecimentos na construção de uma excelente argumentação. Estou te esperando. Xararau!